Rapaziada, mostrei o vídeo pro Valdez. Vamos ver o que nós tem pra falar aqui sobre o Braulio, né? Não vamos falar do Pimentinha não, porque o Pimentinha, ele é palhação, ele é palhaçada, ele é um menino, ele zoa, não sei o que. Mas o pai dele não, o pai dele tem que prestar atenção no que ele fala, né, Miguel? O cara do sul já abriu muita área, é pai de família, o cara sério. O Pimentinha faz vídeo pra fazer vídeo, só pra brincar. O pai dele tá falando sério. Você acha que ele tava falando sério? Sério, muito sério. E aí você viu o que ele falou? Ele falou assim, gente, você vai lá, é 90% de abertura, pai. 90% e parece que segundo o que ele tá falando também, né? Não pode botar assim na ponta do lápis que ele falou e às vezes ele tá errado, né? Mas ele falou que a sua área permanente, que é a mata lá, como que fala, né? As APP e as reservas. A reserva sua conta da casa, velho. Imagina, a sua casa ali, sua sede. Você fala ali, tá 10 mil metros quadrados ali, é 1 hectare já, velho. E eu não consigo entender por que as APP, nós aqui é 35% de reserva e ainda fora da ainda APP. tem APP. Então é mais que 30%. Que é 50%, 60% da área. Dependendo da onde que é. Se a APP for grande, ficou umas baixadas, umas quebradas, uma área pequena pra você plantar. Velho do céu. Eu vou falar pra você que quando eu vi ontem, eu assisti o vídeo com vocês. Eu até falei nessas áreas, muitas vezes as melhores áreas que tá a reserva. Alguém abriu lá atrás, tá errado, né? Aí fica a melhor área aqui pra plantar, tá a reserva. Puxa vida, isso acontece muito com a área muito antiga. Lembra da área lá que nós... Sim, lá atrás, lá. Dos meninos lá que dava uns 40 quilômetros, né? Lá tava 20. Judá. Isso. A melhor área, a terra vermelhinha. Vermelhinha tava fechada. Reserva. Porque o cara abriu errado, entendeu? Abriu e aí você vai conseguir mexer? Não vai conseguir mexer. Porque você vai ter que esperar ela virar de novo, mata nativa. Tirar outra licença, que é a burocracia que pode ser que nem saia, né? E aí... É um caso deles, né? E aí você vai e muda. Mas isso aí é uma burocracia que vai uns 10, 15 anos aí, certeza. Até nascer, até crescer, até virar mata de novo, árvore e aí adulta. Eu fico imaginando, nem nós. Só do cara falar, deu vontade de você de ir pra Bolívia? Pois é, a facilidade que tem. Nossa, né? Pra mim já dá vontade de devolver aqui os arrendamentos. Porque você pensa assim, pô, se você pode abrir abertura, rapaziada, igual ele falou no vídeo dele, nós fizemos, mas é difícil. Meu Deus. Mas se for sua, aí você concordo aí você faz uma... Dos outros eu não abro mais não. Aí você faz um esforcinho, porque se for sua, aí vai ficar pra você, né? Mas tem que ver uma coisa também, a gente já fala mais sobre as coisas que ele falou no vídeo lá, né? As informações que ele trouxe. Mas nós tem que ver a questão de estado, né? Será que é confiável? A Bolívia é confiável? Hoje a direita que tá lá. Então tá melhorando lá. A situação fiscal do país, né? Porque você, às vezes você entra num trem que não tem também regularização fiscal, ninguém a garantia de nada, daí você chega lá e... Crédito. Vamos pagar um trem aqui, rapaz. Eu falo pra ele aí que isso aqui... É uma outra coisa que também é chata. Na 40 km tem que pagar, gente. Nós não paga nada de imposto nos países. Nada de imposto, a gente nadinha? O bichão deu até uns gritos lá, eu não aguento mais pagar imposto. Eu concordo com ele. Dava até pra nós tomar um café que ia combinar demais. Tchau. Não sei, obrigado. Nós ia combinar demais, rapaziada, você tá doido? Isso aí é porque é o brasileiro, né? O que ele sente, a gente sente, os outros que tá no... Qualquer um que se reunir vai... Quem não é o mesmo problema. Quem não é problemático, vamos dizer assim, não acaba mais normal, tradicional, vai se dar bem. Pois é, então a situação fiscal, você acha, da Bolívia hoje tá mais regularizadinha? A direita tá governando lá, ganhou a última eleição. Os investimentos externos vão começar a chegar. O povo quer que o presidente quer que o país prospere, não é que é o nosso que trava. É claro, rapaziada, que nós estamos fazendo um vídeo aqui falando sobre isso, mas isso não quer dizer muita coisa também, só que tem que ver se não tem lá as letrinhas miudinhas também, né? Vamos dizer assim. Não sei, Miguel. Não, se tivesse. E o escoamento, e a compra, e o preço. Ele falou do... Não, o preço é em dólar. Quase 200 km de terra, né? O preço que você vai ganhar aqui é a única coisa lá, as estradas que não tem. Mas quando chega o dinheiro... Gente, onde tem o dinheiro... A prosperidade chega rindo.
Ah, ontem também, Sem o dificuldade. pessoal que não conhece aqui, ó, esse aqui é o Trevão que fala, rapaziada, ó, vai pro Mato Grosso do Sul, vem aqui da... É Mato Grosso. É Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, né? É Mato Grosso. Mato Grosso? É. Passa reto aqui, vai pro Mato Grosso, pra ali é pra São Paulo, pra aqui é pra Goiânia, Tocantins e tudo pra cima aí, norte. Nortão. E pra trás aqui Minas Gerais, aí vai pra Também vai pro sul, né? vai pra longe. Então, aqui, rapaziada, eles fizeram o Trevão, esse posto aqui eu acho que deu problema nele. Ele perdeu 90% de cliente, ó. Que dó, cara. Falou lá 99. Chegou aqui e tava fechado o horário aí. Porque antigamente todo mundo passava aqui. E agora... Agora só passa quem vem aqui de Minas. E quem passa norte-sul aqui, ó, passa reto aqui direto. É só que nem nós tá vindo aqui, né? A gente tá vindo de Monte Alegre. Só tem acesso quem vem de Uberlândia. Isso porque nós viramos ali na direita, né? Nós viemos de lá, mas viramos na direita. Quem vem do Mato Grosso, quem vem do norte, passa direto. mais. Então, rapaziada, uma curiosidade aí, né? Quebraram um posto grandão aqui. 70 anos de existência, tava na terceira geração já de proprietário. E aí, mas acontece, né? Vamos dizer assim, outras vezes a gente já viu isso acontecer. Por exemplo, nos Estados Unidos, com as rotas lá, né? A rota, eu esqueci qual que é a rota mais famosa que tem lá. 66. É 66, né? A rota 66 também quebrou muitos empreendimentos, porque eles fizeram outra rota. Tinha a pequena, tinha a 66 e fizeram outra, uma highway lá, aí acabou com eles. Acontece aí, não tem o que fazer, né, meu? Infelizmente. Não dá pra parar um ciclo maior por causa de uma empresa. Mas enfim, dá dó. E voltando no Cabra da Bolívia, no Braulio. Não, mas certeza que ele tem informações pra falar o que ele tá falando. O Braulio, né? Ele não ia trazer outra informação. E eu acho que ele tá muito velho pra ser iludido também. Que eu ganho de experiência de vida é que quanto mais você vive, menos iludido você fica. E mais esperto você fica. Mais escaldado você fica. Então ele foi lá, ele vai voltar lá agora dia 26. Então ele tá pesquisando, ele tá correndo atrás, ele tá fazendo, ele tá vendo se é isso mesmo. Se ele comprar a fazenda, não sei o preço da fazenda lá, mas deve ser mais barato. Deve ser muito mais barato. Aí você vai ter que também desbravar o trem. Mas, meu amigo, desbravar o trem, pagar menos imposto, fica na mesma. E outra, você ganha, né? Rapaziada. Ele falou também lá, Miguel, sobre você abrir, né? Então, abriu, você pode abrir 90%. Ele falou sobre lei trabalhista, não foi? As leis trabalhistas lá não tem... Falou alguma coisa antes? Não, né? Não, as leis trabalhistas lá ela é baseada, acho que na América do Norte, né? Contratar um prestador de serviço. Podemos dizer que ela é baseada na América do Norte? Bem parecido, do né? mesmo jeito. É que nós não sabemos assim o cerne do trem ali, as verdades por trás. É um contrato. Terminou ali o contrato, não deu certo. Parece que alguém falou pra ele que o cara pode ficar 20 anos com você. 20 anos lá trabalhando, tal. Um dia ele fala, cara, cansei. Não, cansei simplesmente. Porque o cara também, né, ele cansa de fazer a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa, rapaziada. É ver a área, plantar, colher, cuidar, passar o defensivo. É todo ano a mesma coisa. Não quero mais. Tá bom, até mais então. Obrigado, Deus abençoe. É muito triste se você vai embora. Vamos supor que parou conversando, né? Você já faz parte da família aí, mas tá bom então, tá bom, beleza. Ali até brincou com você não precisa vender tudo que você tem pode pagar pro cara pra ele poder ir embora. Então, muitas vezes você não manda hoje você não manda alguém embora porque você sabe que vai te limpar. E às vezes você tem uma gordurinha ali, você fala, putz, somos nesse... que bosta, mano. Só que aí você vai vendo, ô Miguel, que quando você tem que mandar alguém embora assim, aqui no Brasil vamos falar, e não manda, querendo ou não, devagarzinho você vai tomando fumo e aquele valor só vai... né? Aumentando, né? Porque o mês vai passando. Pois é, você tá doido de ir lá, é contratinho, não é um contrato, mas é quase se fosse contrato, né? Que o cara quer mais, tchau, obrigado, tchau. Cada um pro seu lado. Você não precisa pagar nada não, é o último salário ali, últimos dias. Se a pessoa nesses 20 anos não guardar o dinheiro, vai sair do jeito que entrou. Teve um outro cara também que eu vi que foi dar uma olhada lá na Bolívia. E esse aí, ele fez vídeo com o fazendeiro. Os meninos não fez, eles só falaram, né? O Braulio só falou. É de se acreditar bem, porque pelo histórico dele aqui no Brasil, é de se acreditar. Mas o manual do operador lá, o Alan Pasquim, também tá indo.
Já comprou fazenda lá. Ele comprou? É porque eu parei de acompanhar ele, velho. A última vez que eu assisti, ele já comprou fazenda lá. Ah, então ele fez um investimento mesmo? Já comprou lá. Será que o Braulio tá sendo influenciado por ele? Certeza. Aqui é tudo interligado, né? Porque como a gente tá nesse ciclo aqui, nesse meio, nós pesquisamos nossos amigos, parceiro, né? Nosso parceiro. E aí eles vêm com uma conversa dessa e nós tá aqui ligado. Opa, pera aí. 80 por hora, ó. Na descida, porque é perigoso, né? Chega ali e dá uma curvinha. Essa curvinha. Não muda nada, né? Então, e aí o Alan Pasquini deu uma olhada lá, eu acho que ele gostou. Será que essas áreas... Ah, ele falou da produtividade também. Também, você viu? Não vai nem... Por isso que eu sabia que eu tava esquecendo uma coisa. Antes de você sair, já deixa seu likezão e se inscreve. Uma coisa que nós vamos falar aqui agora é muito importante. Nós estamos indo pro Tocantins, hein, rapaziada? Lembra disso? Ele falou que as áreas lá, elas são boas de argila, né? De argila, não só de argila, mas não tem alumínio. Não tem alumínio. Porque ele falou que sem calcário, sem calcário. você colhe 70 sacas aí tranquilo só com adubo. Só com adubo. 80 sacas. 80. Ele disse que 50 sacas é tipo área ruim. Área ruim. Eu acho que. Será que é porque o solo é menos, vamos dizer assim, menos alumínio? Pra descansar, de mata virgem, né? Tira a mata. A terra tá fresquinha. Tá, eu acho que é, né, rapaziada? Você tá doido, mano. Então a produtividade lá é melhor. Mas o que tem a ver produtividade com dinheiro? Na verdade, nada. Não. Por que nada? Porque se não adianta você colher 80 sacas e a saca valer R$50. Mas se você tiver um custo menor, você ganha um pouquinho ainda. Agora você tem um custo alto. É porque eu vejo que o produtor rural ele corre muito atrás de fazer muita saca. Mas tem que fazer conta. Fazer conta. Nesse caso aí você economiza calcário, você economiza frete, você economiza óleo diesel, mão de obra. Rapaz. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Vai vender pro Brasil ou vai vender pra Bolívia? Não, vai vender pra China e pros Estados Unidos. Mas vai vender pra um cara que compra grão na Bolívia. Tipo uma... tipo um fazendão, né? Uma Mage, né? Um fazendão. E daí, se ele sabe que você não precisa pôr o calcário, eles também vai descontar esse valor da soja? Não, porque a soja é commodities. Ela é baseada lá em Chicago. É $25 um saco de soja. Então independente de qualquer coisa, você vai pegar $25 lá na China, na Bolívia, e multiplicar, eu não sei quanto vale o bolívar lá, em dólar, você vai receber $25. A dólar é tabelada, é tabelada, é commodities. Então no caso, se você tem uma produção mais barata, você vai ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar mais dinheiro. Não adianta você chegar tipo no fazendão ou num grupo mais lá e dizer, não, eu vou pagar pra você R$50 ou 50 bolívares. Você vai falar, não vendo pra você, ué. Porque acabou. Porque é baseado no dólar, né? Você fala, mas não vale essa saca. É igual aqui no Brasil, do mesmo jeito. Entendi, por isso que é meio baseado, né? Um pouquinho assim, em distância, mas é meio igual. Se você olhar o Mato Grosso e tal, você vai pagar meio só muda a moeda, mas o valor é o mesmo. Entendeu? Então no caso deles lá, as terras vão dar mais lucro pro produtor. Mais lucro, só vai gastar no mato. E segundo o que ele tava falando, ele falou também sobre as taxas, né, que paga pro governo, né, os impostos. Lá você vê, né, cara, como que é coisa, né? Ele falou que ele tá cansado de pagar imposto do Brasil. Eu tô cansado de pagar imposto do Brasil. Eu tô cansado. O Valdeir está com mais idade que eu, tá mais cansado ainda. Na realidade, nós tá pesquisando para ir pro Paraguai. Já surgiu uma oportunidade aí, né? Dá pra ver, dá pra dar uma olhada. Vamos pesquisar. Mas eu gostei demais do vídeo deles dessa vez, porque eu gosto sempre de olhar lá os meninos, mas é sempre brincadeira, sempre fazendo uma cagada. Mas dessa vez eles estavam bravos e falando sério. E também eles não aguentam mais pra frente do vídeo, Miguel. Eles não aguentam mais os porcos, que os porcos vêm e detonam a roça deles. O javaporco. O javaporco, né? Cateta. Eles vêm e detonam lá no Mato Grosso. É muito. Mas eu acho que agora pode. A caça acho que foi liberada. Eu acho que o Lula cancelou isso aí. De novo? É porque daí. Notícia que eu tinha. Eles vêm, mas vêm de bando. Não, o meu irmão lá, já com umas 15, 20 hectares já tinha comido já. Então, lá no Mato Grosso, né? Mato Grosso. Então, aqui a gente não vê muito não, mas lá pro Mato Grosso o trem tá desandado lá. E aí os bichos ficam com raiva, né, Zé? Você mostrou a BR-153 aí pra galera? Vou mostrar aqui, ó. Essa é a brasileira. Nós tá bem no começo, não, no começo dela, tá no meio dela, né?
nem sei onde nós estamos. Tá perto de Goiânia? Estamos aqui no Centro-Oeste. Ainda não, vamos no Sudeste. Aqui, Mas não passou ainda pra Goiás, né? Chegamos aí. Mas é isso aí, rapaziada. Aí, ó, mostra pra turma aí, ó. Aí, ó, tá aí, ó, as fazendonas tudo abertas aí, ó. Aí o cara tem que trabalhar, tem um condenado. Se ele precisar arrancar aquela árvore ali, ele vai preso. Quase vai preso. E vixe, eu vou falar pra você não, rapaziada. Esse negócio de satélite aí, monitorando as áreas e travando. Nossa, tá Aí é doido. sordo. Isso aí é coisa que nós vamos falar em outro vídeo. Mas se vocês concordam com nós, se vocês gostaram de ver o que o Braulio falou sobre o que o manual do operador lá, o Alan Pasquim tá falando, deixa o likezão aí e comenta qual que é a opinião de vocês, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, tchau, Valdez! Valeu, galera!